Essa igreja, ela está no bairro chamado Cidade Nova, e a rua é Rua Doutor Oswaldo Cruz, 889. Você que é de Indaiatuba, não está em nenhuma igreja, não faz parte de nenhuma igreja, é nosso convidado, é nossa convidada a estar aqui adorando, celebrando a Cristo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Queridos, eu não posso afirmar, mas foi ontem de manhã eu vou afirmar. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, firmeza da palavra, ou firmeza na palavra. Queridos, nós, crentes ou não, conhecedores ou não, super mega estudado ou não, um dia nós encontraremos com a firmeza da palavra, e nos encontraremos com o Deus da palavra, e viveremos os que são salvos e que serão salvos com o Deus desta palavra para toda a nossa eternidade. E o que há, meus queridos, diante da eternidade, o que são, por exemplo, no caso da minha mãe, que foi recolhida em dezembro último, com 94 anos, o que é a eternidade para 94 anos? Nada. O que é a eternidade para 100 anos? Para, salvo engano, a pessoa mais velha do mundo hoje tem 115, 17 anos, uma coisa assim. O que é 117 anos diante da eternidade? Nada. Então, nós vamos falar desta palavra que é eterna, que é poderosa, e as escrituras, elas dizem assim: passarão céus e terra, mas a minha palavra, a palavra de Deus, esta não passará. Então a palavra que você tem aprendido, a palavra que temos aprendido, essa não passará. Queridos, esse conhecimento da palavra de Deus, muitas coisas podem ser tiradas de você, muitas, mas a palavra de Deus e o conhecimento, aliás, não só o conhecimento da palavra, mas o conhecimento de forma global, ele não pode ser tirado de você. Por isso nós devemos, não para te fazer mal, mas te fazer bem, buscar o conhecimento a cada dia, para que possamos ser abençoados para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, João capítulo 15, versos 5, 6 e 7. João 15, Evangelho de João, capítulo 15, 5, 6 e 7. Ontem à noite ouvimos a palavra com o culto de jovens, começou uma série lá, uma série, não vai ter mais? Uma série sobre identidade. E lá quem ministrou foi a nossa irmã Renata, a diaconisa Renata. No início dessa série, ela mostrou para nós a diferença daquele que guarda a palavra e aqueles que se desviaram da palavra. Eu guardei bem o Sansão, que ele desviou. O Sansão, querido, ele foi escolhido no ventre da mãe, nazireu de Deus, e ele desviou do propósito, saiu do propósito de Deus, saiu da ordenança de Deus. Mas também nós fomos muito abençoados quando nós entendemos que quando você ouve a palavra de Deus, pratica, obedece, você é bem sucedido. O que aconteceu com Paulo e outros tantos que foram citados como exemplos na noite de ontem mesmo, quando conversamos sobre identidade, que todo cristão deve ter a sua identidade. O que nos identifica, querido, querida, é essa proximidade, essa vida, essa aliança com Deus, sem você desviar da palavra, do propósito, dessa firmeza da palavra sobre a tua vida, porque ela é bendita, ela norteará a tua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus seja louvado. Então firmeza da palavra. João 15, 5, 6, 7. Eu sou a videira, aqui é Jesus falando, o eterno. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara
e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, preste atenção, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você pode repetir comigo esse versículo 7, só a última parte? Não todo ele, o versículo 7 todo. E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aqui, queridos, não tem nada para Romério, aqui não tem nada para Gabriel, aqui não tem nada para o Luiz, aqui não tem nada para o Abner. Aqui tem para o Senhor. Tudo o que pedirdes no nome dEle, Ele fará. Essa firmeza da palavra de Deus. Eu queria só contar um detalhe. Quando Deus colocou isso, hoje eu comecei a escrever logo após o almoço, o esboço do que eu ia pregar, e aí me entregou ontem, isso vai sendo alimentado no nosso coração. E aí quando eu comecei a escrever hoje à tarde, e eu estava olhando ali algumas passagens, algumas coisas, e eu coloquei um sermão na tela, e o Senhor mandava eu tirar mais coisas do que colocar coisas. E eu fiquei até preocupado, falei, Deus, a hora está passando, eu tenho que escrever um bom pedaço de coisas aqui, e aí? Né? Então, que o Senhor coloque o que o Senhor quer que eu fale, que seja o Senhor a me usar para transmitir isso para todos que ouvirem e que tiverem acesso a essa palavra, para que possam ser abençoados como eu fui abençoado. Então a firmeza da palavra não é para acharmos, o conhecimento não é para acharmos que somos melhores em alguma coisa, que seja o conhecimento da palavra ou na palavra é para o avanço do evangelho, para o crescimento com Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje nós vemos uma corrente de muitas pessoas que procuram o conhecimento, que querem o conhecimento para o seu engrandecimento próprio. Eu, particularmente, não olho para a palavra de Deus e o evangelho que eu entendo que deva ser pregado, o evangelho que deve ser transmitido. Aliás, para mim, evangelho resume-se em muito poucas palavras, e uma delas é prática. Não adianta eu ser um conhecedor da palavra e não praticar. Não adianta eu conhecer o Salmo 1 e não praticar o Salmo 1. Não adianta eu conhecer o Salmo 23 e não praticar o Salmo 23. Não adianta, queridos. Então os grandes pregadores que passaram por essa terra, os grandes homens e mulheres de Deus, a começar dos puritanos, a começar dos discípulos apóstolos que andaram com Jesus, eles fizeram muito diferente do que muitas pessoas fazem hoje. Tem um menino que canta no carro aí pra gente, agora mesmo ele veio cantar ali, nós não vamos falar o nome dele aqui, mas aí ele começa, nós achávamos assim, ele um estrondo, a Ana mesmo gostava de ouvir ele fazer aquela parte dele lá no louvor, nós gostávamos, todos nós, até que tivemos contato com ele, pessoalmente. O cara fazendo graça para tirar uma fotinha. Ô, gente boa, vive o que você prega, cara. Tipo assim, como assim? Vai tirar foto com você? Quem é você, Dani? Vou tirar foto com você, cara. Quem é você? Quantos, quando é curtida, como é que é? Quantas curtidas eu vou ter? Aliás, hoje, irmãos, é uma tristeza isso. Pessoas que pregam o evangelho para saber quantos, como fala, Dani, em inglês, que eles falam? Views, likes. Quantos likes o cara vai ter? Ou esse trem pira o cara. Pira. O sujeito fica doidão. Quantos likes eu vou ter na minha ministração, irmãos?
Você prega para a glória de Deus. E infelizmente tem homens assim, bênção demais, que estão preocupados com likes. Queridos, nós devemos estar preocupados se eu e você estamos agradando a Deus. Você está aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Você está vivo para agradar a Deus. Então tudo que o Senhor nos dá, o conhecimento, os dons, é para a sua glória e a edificação do corpo de Cristo. Tudo é para a edificação do corpo, é para a glória de Cristo, é para que o corpo em movimento, ele seja edificado e seja abençoado. O Senhor, Ele tem feito isso em nossas vidas. Então, o princípio que Cristo ensina que é, quanto mais perto o homem vive de Cristo, perto de Cristo. Como? Cristo está aqui? Não. Esteve com os apóstolos ou discípulos. Como eu vou estar próximo do Senhor Jesus? Como? Através da meditação e estudo das Escrituras sagradas e comunhão com Ele. Então eu preciso me aprofundar. Quanto mais eu me aprofundo, maior será as minhas experiências, maior serão as suas experiências, maior serão as nossas experiências, e mais em harmonia será nossa vida com Ele. Você quer viver uma vida harmoniosa com o Senhor? Em harmonia? Olhe para a palavra de Deus, olhe para as Escrituras, medite nela, olhe para elas, estude elas, coma isso todo dia, medite. Se você não consegue ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, leia um. Se não consegue ler um, leia meio, mas leia. Eu não consigo guardar nada, mas leia, porque o Espírito Santo de Deus, uma hora, Ele vai cravar essa palavra no teu coração, no nosso coração, e ela vai ser alimento no momento da nossa dificuldade, ela vai ser alimento para nós, e vai transformar nossa vida, transformar nosso ser, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, Paulo, ele nos ensina de uma forma poderosa e bendita a limitação do homem, porque nós às vezes, queridos, isso é terrível para nós, porque infelizmente o homem, ele tem esses sentimentos na sua vida. Então em 2 Coríntios 12:9 ele fala assim: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Paulo está falando? Eu reconheço a minha limitação, e ela me leva a ter comunhão com o Senhor. Ela me leva, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Então, queridos, enquanto a força, às vezes, o seu autoconhecimento, o seu autoentendimento, por isso, queridos, nós não recomendamos, por exemplo, na igreja, livro de autoajuda, porque a autoajuda, ela fala para você que você é, e na verdade não somos. Quem é Cristo, e nós devemos glorificar Cristo em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Então a força, ela te faz a ser independente de Deus. Aí a partir do momento que você entende que você está robusto, que você sabe tudo, é você que cria uma independência. E é isso que Paulo está falando: tome cuidado. Eu quero tomar esse cuidado. Não, querido, eu preciso entender isso. Agora, a fraqueza, a limitação, ela demonstra que nós precisamos do Senhor. A palavra fala: eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor me sustenta, o Senhor estará comigo, o Senhor estará à minha frente. Então, queridos, eu sublinhei aqui: haja vista nesses dias. É muito claro como vemos as pessoas enfrentando problemas, todas as áreas,
todas as áreas. Então eu sei que Ronaldo Sandra está nos ouvindo, então vamos usar eles como exemplo. Agora, enfrentar o problema, como eles enfrentaram, de uns dias aí de enfermidade, contaminados pelo vírus da Covid-19, tem uma diferença muito grande entre o que serve e o que não serve. Nós estamos falando aqui que não pode ser contaminado, nunca falamos isso aqui. Eles foram, inclusive, e outros irmãos. Tem pastores contaminados hoje, impedidos até de estar no culto do nosso ministério. Mas há uma diferença. Ontem mesmo eu falei com um deles. Há uma diferença. Porque ele tem a palavra traz esperança, a palavra traz alegria. Então aquele que tem a firmeza na palavra de Deus, ele destoa a posição dele da posição dos outros. Mas diante disso, o teu conhecimento, o meu conhecimento, não é para me comer esse negócio, ficar um gordão espiritualmente, não, falar desse poder. Eu louvo a Deus por esses homens que foram alcançados com esta ministração que nós fazemos aqui. E foram alcançados e Deus abençoou, e Deus cuidou. Mas não foi Romério, não foi. É a palavra de Deus, é que faz a mudança, é que faz a diferenciação, queridos, em todas as coisas, em todos os movimentos. Agora nós, como filhos de Deus, todos nós conhecemos o jovem Timóteo, eu falo muito essa palavra aqui. Ele, queridos, teve um momento da sua vida que parece-nos que ele estava falhando no projeto de Deus para a vida dele. Paulo não teve dúvida. Paulo escreve para Timóteo, está em 2 Timóteo capítulo 1. Aliás, nós temos que estudar a Bíblia toda, mas eu, em particular, gosto muito das cartas paulinas, Timóteo muito em especial, porque ele está falando para um discípulo seu, e nós devemos ter essa disciplina de falar, de discipular pessoas. O crente, ele precisa disso. Então eu conheço, para mim, eu não preciso discipular ninguém. Eu conheço, eu não vou repartir com a Aline não, porque eu quero conhecer. Amados, isso na minha vida, de uns tempos para cá, virou, porque as pessoas precisam conhecer, viver, não vão viver as mesmas experiências que eu vivi, jamais. Mas pode ser que vivam coisas muito mais sobrenaturais que eu vivi, se elas forem bem discipuladas. E se forem discipuladas e aceitarem e ter um coração ensinável pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus, Ele sempre nos leva para cima. Então, queridos, o Paulo fala assim para o Timóteo: dou graças a Deus, 1:3. Dou graças a Deus a quem desde os teus antepassados sirvo com consciência. Então ele está falando, a sua família, Timóteo, servia a Deus. Ele fala dos antepassados. De que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo fala assim, eu vi o Timóteo, você está desanimado. Eu não estou gostando de você, cara. Então ele fala assim, então eu estou fazendo oração por você dia e noite sem cessar. Ao invés de eu pegar, meus irmãos, e pegar esse Daniel desanimado e descer o maio nele, eu vou pegar o Daniel, é que o Paulo está nos ensinando aqui, e vou orar por ele dia e noite até que ele seja levantado de novo e abençoado. Ao invés de eu pegar a Regiane e meter o maio nela, criticar, apontar o dedo, o Paulo fala assim, cara, gente boa, eu vou orar por você dia e noite até que você seja levantado de novo e seja abençoado de novo. Ele fala assim, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Olha que cara crente, top demais, topzera, top das galáxias, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Esse cara tem testemunho, irmãos.
o qual habitou primeiro sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Ele fala, ó, você recebeu da sua família uma herança bendita e poderosa, sua avó, sua mãe foram crentes temerosas, cheias da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus tem dado para aqueles que querem, irmãos. Porque tem pessoas que infelizmente não estão dando a mínima para o que está sendo falado. Espero hoje que eu e você possamos ser despertados, e esta é a oração do Paulo pelo Timóteo. Timóteo, ele é incentivado a reacender o seu dom espiritual. E Paulo, acho que ele viu que a articulação dele não estava tão boa, e ele fala assim, ele apela para a avó e para a mãe. Ou quando chama a avó e a mãe, o caldo entornou mesmo. Ele falou assim, eu vou à última instância, chama a mãe e a avó, são elas, e ele menciona elas. A impressão que dá é que Timóteo havia falhado. É a impressão, não estou afirmando. Nossa luta constante, como cristãos, é sermos diligentes com relação a que o Senhor nos confiou. Querido, pensa. Você não precisa de um dia ter chamado aqui no altar, ter recebido um chamado, uma nomenclatura para nada. Cada um de nós fomos chamados para uma obra, com relação que o Senhor nos confiou para que Deus e a sua palavra não diminuirmos. Então ele confiou a nós para que eu não diminua a minha jornada na presença dele, nesta corrida espiritual. Agora eu e você, nós precisamos, querido, preste atenção nisso. Nesses dias, para muitos, de muito conforto, de muito pirotecnia, de muito. Ou tem uns trem que eu vejo que eu fico assim, uau, topzera demais, chique. Mas muita pirotecnia não quer dizer que seja vontade de Deus, queridos. Muita pirotecnia não quer dizer que seja Deus operando, que seja Deus falando. Não quer dizer. Então eu preciso de um esforço consciente e constante para exercer o meu chamado, o teu chamado. Então não sou eu que sou chamado, nós fomos chamados. Você foi chamado para uma obra, eu fui chamado para uma obra. Eu não sei onde eu vou falar, que momento eu vou falar, mas eu sei que nós iremos. E eu preciso ter essa consciência do chamado, e eu preciso exercer e ter essa constância na presença de Deus. Queridos, como que eu vou frutificar se não há na minha vida constância? Mas pastor, irmãos, todos nós temos problemas. Que às vezes você chega na igreja e fala assim, só eu tenho problema. Não é. Era boa essa notícia, não era? Mas não é. Irmãos, nós todos temos problemas. O que você precisa ser, e é o que o Senhor nos ensina, lá em João, nós precisamos ser constantes na presença de Deus. Aproximar-se de Deus, e tudo que você pedir, Ele te dá quando você está próximo dEle. Agora, querido, você vive um distanciamento horroroso dEle, da presença dEle, da palavra dEle, da lei de Deus, e eu venho pleitear de Deus, querendo dizer, Deus, como assim? Senhor, como assim? Mas o Senhor está falando, aproxime-se dEle, Ele está falando para você buscar. Amados, muitas vezes nós achamos que louvor é isso aqui,
O louvor é o tempo de, irmãos, louvor é a nossa vida toda, todo dia, todo momento da nossa vida. A nossa vida precisa ser um constante louvor. Onde nós estivermos, nós devemos expressar o amor de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Cristo sobre a nossa vida. Então, querido, eu preciso ter esse esforço consciente, constante, para exercer o nosso chamado. Nosso dom, preste atenção nisso. Qual o dom? Então eu sei que o Daniel tem o dom que Deus deu para ele, a Aline tem o dele, o Francisco tem, o Renato tem. Tem os dons que da música, que não deu para mim. Deu aqui para outros, da música deu para outros aqui. Mas queridos, Deus, se Ele não te deu esse, Ele te deu outro, para que você o sirva. Agora eu preciso de um esforço constante e consciente. Sabe para quê? Não é para você e eu irmos para as páginas das revistas ou para os likes. É para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele, ele seja em todo tempo dito através das nossas vidas. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que Deus, ele chama os filhos dele, para que o nome dele, ele seja glorificado em todo tempo, em todos os momentos da nossa vida. Então o Paulo, ele escreve aqui no capítulo, o mesmo Paulo no capítulo agora de 1 Coríntios, capítulo 15, um texto conhecido nosso. O último versículo 58, ele fala assim: mas, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão onde? No Senhor. Esse é o perigo. Porque nós, às vezes, trabalhamos, esperando que tenhamos alguma recompensa por aqui. O Senhor fez a promessa, e esta é a nossa força, por causa da obra de Cristo. O nosso trabalho, o teu trabalho, não é em vão. Por isso, querido, eu incentivo a você fazer alguma coisa para o Senhor. Eu incentivo a você arregaçar as mangas, coloca uma botina. Não sei o que você vai fazer. Capina um quintal para um pobre. Pinta uma parede para um pobre, para uma viúva. Cuida dos órfãos. Outro dia conversei com a Renata. Cuida das viúvas, dos órfãos, dos que precisam de Deus. E leve a palavra, aproveita. Ah, mas o cara não é crente, e daí? Quem sabe ele se converte pela sua palavra. Quem sabe? Mas faz alguma coisa. Por isso eu acho que devemos despertar em nós os dons que há em nós, para que possamos fazer alguma coisa para a glória de Deus Pai. Então, queridos, nosso trabalho feito para o Senhor não é em vão. Por isso eu te digo, é bom que você faça alguma coisa, porque haverá uma recompensa. Agora, para a tristeza sua, aí essa parte nós queremos pular. Talvez não seja nessa terra. Talvez não seja aqui, até porque a palavra fala que aqui não é o nosso lugar de descanso. Então aqui, queridos, o negócio é tenso. Agora eu tenho a certeza, quando eu faço para o Senhor, eu posso passar a minha vida inteira sem que haja reconhecimento em nada do que eu fiz. Mas se eu fiz para o Senhor, se eu fiz com integridade, se eu fiz com alegria, se eu fiz para agradar a Deus, eu sei que um dia na eternidade eu serei reconhecido. E o Senhor, Ele vai reconhecer isso em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Querido, querida, tire o seu olho daqui, olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade, não olhe para as coisas terrenas, não fique esperando o reconhecimento humano, não fique, querido. Trabalhe para Deus, trabalhe para o Senhor, arregace as mangas, mova.
Eu gosto de... Eles amam o meu inglês, né? Meus sobrinhos, meus filhos. Mova-se. Mova alguma coisa, mova. Fale da palavra, pregue a palavra, ore com alguém, aconselhe alguém, discipule alguém, levante alguém, fortaleça alguém, encoraje alguém, faça alguma coisa. Mas não busque reconhecimento humano. Irmãos, eu disse aqui, tem uma palavra que eu já ministrei aqui. Todos nós, eu me incluo, somos tentados a ficar nos holofotes. Todos. Eu incluindo aqui. E tem líderes, meus irmãos, que são assim, extraordinários no Brasil. O que esses caras estão fazendo e farão ainda é coisa assim, sobrenatural. Mas você quer ver um negócio que eu fico, assim, que eu olho, e eu falo, Deus, aonde que está isso? O cara vai, não sei como que funciona aquilo. Eu vou ajoelhar aqui, a Aline fica aí de prontidão, para ela tirar a foto que eu estava orando. Irmãos, a minha oração, na minha opinião, ela tem mais valia eu ajoelhar quando ninguém está vendo, eu e Deus, porque é isso que Ele está falando, do que no público. Ela tem muito mais valor. Pastor, você está falando mal? Irmãos, são líderes que eu, assim, tiro o chapéu para o cara. O cara é bom. E também sei que eles nem são escravos disso, irmãos. Esses caras estão muito bem. E graças a Deus, o que Deus faz através da vida deles é assim, tremendo. Mas eu fico pensando assim, Deus, isso aí para mim não serve. Não cabe isso aí para mim. Aliás, busque o reconhecimento de Deus. Querido, busque o reconhecimento de Deus para a tua vida. Busque para o ministério que Ele te deu, que Ele te entregou, que Ele te confiou. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, às vezes você se sente como que as tarefas são todas para você. Eu faço tudo e aquele ou aquela não faz nada. Aquele não veio, eu tive que vir. Eu tive que fazer, eu tive que isso. Querido, descansa, faça. Faça para Deus, glorifique a Deus e faça com alegria. Faça. Como Madre Teresa de Calcutá, que foi para a Índia. E lá, queridos, foi uma das maiores e grandes pregadoras. Evangelizou um número assim, impressionante em Calcutá. Então, amados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que Deus nos chamou. Queridos, talvez você vai mexer com os mulambentos aí, catarrento, ninguém vai te reconhecer lá, ninguém, mas você precisa ir, porque quem vai falar para eles? Quem vai ensinar o evangelho para eles? Se não for igreja, quem que você acha que vai? Agora, a palavra de Deus, ela tem que ter essa firmeza, eu tenho que ter essa convicção, essa firmeza na palavra de Deus. Eu preciso ter e não buscar o reconhecimento humano. Eu preciso da firmeza da palavra de Deus. Quando somos firmados na palavra, a possibilidade de sucumbirmos diante das dificuldades, aí Deus foi me dando, eu fui escrevendo. De sucumbirmos diante das nossas dificuldades, torna-se mais difícil. É muito mais difícil. Irmãos, eu sei de pessoas que não são crentes, que superam muito bem os traumas da sua vida, que não são crentes. Agora, quando você é crente, está firmado na palavra de Deus, porque o que o Davi fala lá no 1, o salmista? Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto, ele prospera. Agora, o Salmo 1, queridos, se você ler o 1 e o 2, ele traz uma... Nós ouvimos outro dia, o Gabriel acho que estava na sala, aliás, quarta-feira. Vamos lá, Gabriel, em nome de Jesus. O dia que falaram do Salmo 1, o Salmo 1, o 1, o 2 e o 3, você vê uma regressão do homem. Ele olha, ele para e ele assenta na roda do escarnecedor. Isso é o homem longe da palavra de Deus. É claro, irmãos, como isso, aquele dia eu aprendi, Gabriel, como isso é nítido para mim. E é verdade.
o cara para, normal, ele acha normal. Aí depois, primeiro ele olhou, parou e assentou. A vida do cara, detonou. Então são esses gente boa falando, não, palavra, conheço, quando eu quiser eu volto. Estou tranquilo. Não é isso que o Salmo 1 fala. A possibilidade de sucumbirmos diante da nossa dificuldade torna-se muito difícil quando você tem a palavra de Deus. Como cristão devemos ter hoje tem uma palavra chiqueza demais. É agenda positiva. Porque tem agenda negativa. Não quero falar sobre ela. Quero falar da agenda positiva. Para quê? Para que o reino avance. Essa agenda positiva, ela precisa ser dita. Como que é meditar na palavra? Como que é buscar a Deus? Como que é orar? Como que é ter comunhão? Agenda positiva é buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. É buscar o que a palavra do Senhor está dizendo para que o reino avance. Ainda que você e eu não conheça tudo. E eu sei que nós não conhecemos. Você precisa firmar-se no que você conhece até hoje. O que você conhece? Eu conheço o 23, o Salmo. Glória a Deus, viva Ele. Mas busque conhecer mais, eu sublinhei aqui. Esforce, procure conhecer mais da vontade do Pai. Não pare no Salmo 23, vá para o 24, para o 25, para o 26, termina o Salmo, vai para os livros de Salomão, e vai para os profetas, chega no Novo Testamento e glorifica o nome do Senhor, aprenda a palavra, viva a palavra, glorifique o nome do Senhor, através da palavra, em nome de Jesus, esforce, procure mais da vontade de Deus. Nosso irmãozão Tião, lá de Salinas, cachaceiraço, se converteu numa cruzada evangelística. E ele estava passando, e o pastor lá pregando, ele com todas na cabeça. Deus falou para ele, o Espírito Santo de Deus tocou nele. Ele foi abençoado, se converteu. E ele, sem saber ler, sem conhecer nada de palavra e Bíblia, ele falou com Deus: eu preciso te conhecer e aprender a palavra de Deus. E o Senhor o ensinou. O Senhor levantou uma pessoa, levantou um menino, e ele foi ser ministrado e aprendeu a palavra de Deus. E ele se esforçou em conhecer mais da vontade do Pai. Eu e você precisamos olhar para as escrituras onde está explícitas, escritas. Hoje a Fabiana até falou, é a constituinte do crente. A lei para nós está aqui. Falou isso lá, quem estava lá? Então a lei para o cristão está aqui. A direção para a tua vida está aqui. Pastor Walter falava assim, que tem até receita de pão na Bíblia. Eu não sei onde está, mas ele falou que tem. Então, eu preciso entender a vontade do Pai. Leia a palavra. Leia, queridos. Leia a palavra, leia. Você não tem noção quanto isso é importante para você. Leia a palavra de Deus. Peça para o Senhor para que você tenha experiências sobrenaturais através da palavra. Peça para Deus falar para você. Peça que o Espírito Santo, hoje nós falamos muito sobre o Espírito Santo aqui. Peça para que o Espírito Santo revele a você a vontade dele para com você, para a sua vida. Peça para você ter experiências espirituais com ele, experiências sobrenaturais. Creia no ordinário. O ordinário, sabe o que é? Você pegar a Bíblia e ler. E falar: Deus, agora através da minha leitura faça o extraordinário. Faça o ordinário, quem vai fazer é você. O ordinário, quem vai fazer sou eu.
mas o extraordinário quem vai fazer é Deus. Eu quero te encorajar a você ter contato com a palavra, a você ler a palavra. Eu quero te encorajar a você crer que o Deus do extraordinário, Ele continua operando em nossas vidas e agindo. Deus, ninguém pode impedir. Se a Escritura está dizendo, querido, eu creio. Se a Escritura está dizendo que se tudo que eu pedir, Ele fará, Ele vai fazer. Fique perto dEle, vá para perto dEle, vá, tome posse do que Deus tem prometido a você, tome posse do que Deus prometeu à tua família, tome posse, viva para a glória de Deus, viva para agradecer, viva para glorificar a Deus. Tem dias da nossa vida que, cara, eu não sei se é só comigo, você está azedão demais. Mas, querido, você tem que se colocar de pé na presença de Deus. Querido, se colocar de pé na presença de Deus, saber que você é um bem-aventurado na terra, que você foi um escolhido e uma escolhida para a glória de Deus. Quando você quer terminar rápido, você olha o relógio e vai rápido demais. E eu falei para mim mesmo, eu vou terminar rápido. Mas eu vou terminar. Hoje foi até mencionado na nossa conversa da escola bíblica dominical, o Tomé. O Tomé foi um discípulo diferente de todos. No momento Jesus apareceu, nem com os discípulos outros ele estava, já tinha dado no pé. O Tomé não creu. Foi preciso que Jesus falasse para ele colocar o dedo onde foi cravado o prego nas mãos de Jesus. O Tomé era um discípulo diferente de todos. Diferente de todos. Agora, uma coisa que eu aprendi hoje, inclusive, com o Tomé, é que Jesus não desistiu dele. E eu quero dizer a você, Jesus não desiste de você, Ele não abre mão de você. E Tomé, ele fala uma coisa extraordinária. Esse cara, sendo o que ele foi, um cara que nós olhamos para ele como discípulo e fazemos críticas a ele, pela incredulidade dele, mas nós já sabemos que o Evangelho, a história conta, que o Tomé, o Evangelho chegou à Índia pelas mãos, pela voz e pelos pés do Tomé. O cara que não creu, que não acreditava de jeito nenhum, era um cara durão, turrão. Mas eu creio que ele olhou para a palavra e Deus mudou a vida dele. Como que nós sabemos disso? João 20, 28, a palavra fala assim, eu gostaria de falar essa palavra no original, né? Os caras chiques, eles falam assim, no original diz assim. Não que, glória a Deus pelos os discípulos de Cristo que conhecem tudo isso aqui, mas eu gostaria de ler no original. Mas aqui no nosso Almeida, no 20, 28, fala assim, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Queridos, isso faz toda a diferença na vida de um servo e uma serva de Deus, de um discípulo de Cristo. Faz toda a diferença. Porque eu creio, quando você olhar para a palavra e ver Tomé e ver Dídimo, é a mesma pessoa. Eu creio que este homem não foi o mesmo a partir daqui. Senhor Deus meu, meu Deus, que encontro espetacular, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa.
você e eu, nós precisamos desse encontro com o Senhor Jesus. Precisamos, e para alguns que eu falo hoje, urgentemente. Não perca tempo, não perca mais tempo. Vá para o altar de Deus. Não queira reconhecimento humano, não queira. Vá para a palavra vai te ensinar, a palavra vai disciplinar você, a palavra vai corrigir a sua jornada, ela vai corrigir. Os grandes homens de Deus, eles não deixaram. Querido, se você olha a história nós tivemos na igreja que ele fundou, David Wilkerson. Se você olha a história dele, você fica uau. Se você olha a história de Billy Graham, uau. Cara, esses caras deram tudo pelo evangelho, tudo. Pregaram, encorajaram. Queridos, não deixaram nada. Esqueci o nome do velhinho que eu ouvi lá agora à tarde. O João Pedro até viu lá no banheiro. Russell Shedd, é americano, mas se tornou meio, fala português bem, já morreu, foi recolhido. Aí tem uma frase da filha dele, que ela fala assim: eu não acredito que o meu pai tem pecado. Eu só acredito porque a palavra fala que ele tem, senão eu não acreditava. Tamanho era o testemunho do cara. Vivia e viveu para pregar a palavra e para encorajar líderes na face da terra e no Brasil demais, inclusive aqui em Campinas. Não sei quando ele passou, mas 2, 3 anos aí, ele foi recolhido. Bom, Deus sabe de tudo, não tem nada de, infelizmente, diante da vontade de Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te encoraje, te levante para a glória de Deus Pai.